Olá, tudo bem? O meu nome é José Eric, sou estudante do segundo período de Engenharia da Computação na UFRPE, aqui na Unidade Acadêmica de Belo Jardim, e hoje aqui eu estou apresentando um projeto do book interativo, do livro interativo para a disciplina de Programação 2. Eu vou primeiro mostrar o programa sendo executado. Ele está sendo executado nessa janela gráfica do Java Swing. Basicamente, é um livro interativo que a gente, dependendo das escolhas que a gente fizer, a gente vai pegar finais diferentes. Por exemplo, aqui tenho Terra de Norte, 2000 anos depois da Era de Vector. O livro repousa sobre a proteção da árvore sagrada, quando suas páginas correm em direção às planícies do sul. 2020, tempo comum, um despertador toca, acordar ou não? Eu vou dizer não. Você escuta barulhos muito altos de sua própria mente. Você começa a ver algumas imagens em delírio. César Augusto, imperador, precisa de uma casa. Você ficou preso no sono profundo. Decifra a senha para despertar. Bem, aqui você vai tentar decifrar essa senha, mas eu vou dar a dica, a resposta na verdade, que a senha é Sócrates. Eu vou enviar e responder. Bem, você ganhou o poder de viajar no tempo entre os reinos. Agora você é um viajante do tempo. E ele me deu o primeiro final. Eu posso reiniciar. E se eu quiser acordar assim, pegar o livro, você vai ler na historinha. Não, ele já me deu outro final. E assim ele vai gerando finais, tá? Esse é outro projetinho. Como é que ele funciona? Vamos lá. Basicamente, aqui nos nossos arquivos, a gente tem uma classe Java. Essa classe Java, na verdade, ela vai importar a biblioteca do Java Swing para fazer todas essas interfaces gráficas. Mas a gente não vai se portar muito bem com isso agora, a gente vai entender a lógica de como é que vai selecionar um final ou outro, tá? Se a gente vê, são 5 finais que eu tenho com diferentes desenrolares, tá? Então, basicamente, toda essa parte aqui são criações de objetos que a gente utilizou dos botões. Então, isso aqui não é o nosso foco por enquanto, tá? Bem, aqui está o foco. Eu fiz a contabilizar, eu contabilizei nesse estado do botão, que foi criado um objeto botão, que esse estado desse botão vai dizer se ele foi apertado ou não. Então, eu vou contabilizando quantas vezes foi apertado, tá? Se esse estado for 1, por exemplo, se eu cliquei a primeira vez no botão 1, ele vai adicionar essa variável aqui, contagem, mais 5. O que essa variável contagem faz? Se você for lá no começo do código, eu tenho alguns botões, que são os botões que eu utilizei, que eu instanciei, eu criei essa classe botão, tá, que eu não falei, a classe botão, que ela tem um estado, que começa com 0, e um string, que é uma entrada, tá? E eu instanciei 5 botões, porque são 5 botões que eu tenho. Cada vez que eu clico um, eu vou incrementando o estado do botão para saber quantas vezes eu cliquei naquele botão, tá? E eu tenho esse int contagem. Esse contagem vai funcionar da seguinte maneira. Há diferentes coisas que eu posso fazer. Se eu respondi certo, eu respondi errado a pergunta, se eu cliquei sim, cliquei não. Ele vai colocando valores diferentes para essa contagem. E lá no final, eu tenho uma função chamada finais, tá? Finais, público e void finais. Esses finais, ele vai receber pontos que é da contagem. Se o ponto for 1, ele vai terminar nesse final aqui, tá? Se eu tiver 2 de ponto, ele vai terminar nesse final aqui. Se eu tiver 8, ele termina nesse final, tá? Se tiver 6, termina nesse outro final aqui. E se tiver 10, termina no melhor final possível, que é o que se você acertar todos, apertar sim, sim e acertar a pergunta, você termina com pontuação máxima de 10. Então a gente pode adicionar vários finais. Então, dependendo do lugar que eu queira chamar, vamos dizer que eu aperte o botão. Esse é o botão não, tá? Quando o botão não é apertado. E esse aqui é quando o botão responder é apertado. E eu tenho o botão sim também, tá? E o botão sim, aqui. Beleza. O sim, quando eu aperto, por exemplo, o botão sim a primeira vez, eu vou mudar o estado, porque é uma variável estado, que vai receber o estado do botão. E esse botão, ele vai setar o estado para o estado mais um, sempre que eu apertar. Então, eu vou aumentando. 1, 2, 3 o estado. Se o estado for 1, ele vai adicionar 5 na contagem. Adicionou 5 na contagem, ele vai colocar na tela
naquele bloco de texto, esse textinho aqui da historinha. E ele vai seguindo. Se eu apertar pela segunda vez, ou seja, se for sim, sim, ele vai me dar o estado do texto. Eu vou enviar o estado do texto para uma função que ela pega o texto que está lá, que foi criado, que é essa outra função aqui, lendo. Essa função lendo, ela pega uma variável lido, que está lá em cima também nas variáveis globais, e ele pega o getTexto e transforma em lowercase, tá? Então ele vai pegar o ler.getTexto, esse ler é a parte que a gente digita, tá? Na nossa interface gráfica. Todas essas partes da interface gráfica têm um nome. Essa tela aqui, que está o texto, é o texto, tá? Essa parte que a gente digita é o ler. Isso aqui é enviar, responder, sim, não, reiniciar. Todas elas funcionam e tem um nome específico que o que ela faz. Então a gente chama as propriedades delas, a gente instancia o objeto e chama os atributos dele por meio do nome do objeto. Então a gente tem esse lendo, que ele lê essa entrada do ler, por isso que e eu coloco dentro do lido, e ele só para critério de teste, ele no terminal ele display e ele imprime o lido, tá? E ele seta o texto de novo lido que a gente digitou para uma string vazia. Quando a gente faz isso, a gente retorna um lido. Retornou o lido, a gente vai para onde a gente quiser utilizar, tá? Por exemplo, aqui. Ele mexeu no valor de lido. Então, quando eu clico responder, no botão responder, ele vai verificar o estado, mais uma vez ele vai contar quantas vezes foi respondido, e vai ver o que foi respondido, que está dentro daquele string do botão que a gente apertou, do enviar. Então, ó, se o lido for igual a Itália, que é uma das respostas, então a gente vai adicionar 5 à contagem. Se não, a gente adiciona, se for igual a Sócrates, por exemplo, ele vai adicionar 2 à contagem. E ele vai fazer o final contagem. Então vai fazer toda uma contagem dos pontos de que tiver na contagem. Qual é a lógica que a gente fez da história? Basicamente a gente está aqui nesse arquivo manifest a história. Então ele começa a história do livro. Então, se a gente responde sim na primeira pergunta, ele adiciona 5 pontos ao contador, tá? Se não, ele não adiciona pontos e entra na pergunta do César Augusto, como a gente fez. Ele leva para o final, você está sonhando, tá? Aí, se sim, ele vai continuar a história. Ele continua a história, você olha para fora do quarto e vê o nível. Se sim, adiciona 0 pontos ao contador e gera aqui, tá? Gera essa parte e ele vai, dependendo de responder, gerar 1 ponto ou 2 pontos. E se ele respondeu ou 5 pontos, se ela respondeu certo, ele adiciona 5 pontos, se não, adiciona 3 pontos. Assim, de forma grosseira, tem muitas coisas que podem ser implementadas, principalmente na parte gráfica, que foi feita uma maracutaia para poder funcionar, vocês podem responder e depois enviar por alguns problemas, mas basicamente essa é a lógica por trás do programa que a gente está vendo aqui, tá? Então são essas as lógicas que foram criadas. Beleza. Agora, como é que a gente poderia disponibilizar esse projeto no GitHub? Primeiro passo, eu vou apagar esse arquivo aqui, tá? .ignore, tá? Só para a gente ver uma coisa. Apaguei ele, de boas. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai entrar, tá certo? No GitHub. No GitHub já tem esse projeto aqui que eu fiz, o livro de Encantado, que já tinha versionado ele, mas eu vou apagá-lo. Como é que faz para a gente apagar uma branch, um repositório, na verdade, do GitHub? A gente vai nos nossos repositórios, ele vai abrir, vamos procurar o repositório que eu estava olhando, livro encantado, tá aqui, a gente clica nele, as configurações, a gente desce lá para baixo, e tá aqui, ó, delete o repositório. Ele vai pedir para confirmar o repositório que a gente quer deletar. A gente entende, ele está fazendo, e pronto, ele deletou, tá? Ele às vezes vai pedir para
para criar outra coisa, para colocar sua senha. Mas vamos lá, criar de novo, um novo repositório. Eu vou colocar livro encantado. Tá? A descrição, eu vou colocar uma descrição, acho que eu já tinha aqui em algum lugar, mas bem, esse repositório foi criado para o livro interativo. Ele vai ser público, ele vai ter um readme e ele vai ter um arquivo .gitignore, tá? Para Java. Tá? E já a gente já vai adicionar e a gente cria o repositório, beleza? Repositório criado, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser editar esse gitignore. Por quê? Porque eu não quero que apareça, nem esse manifest.mf na branch normal e nem o arquivo XML que está aqui. Então eu vou retirar o XML e o .mf, tá? Então vamos lá, aqui embaixo eu vou colocar uma coisa, arquivos indesejáveis. Vai ser o todos.mf e o todos.x, como é mesmo? XML. A gente dá um commit e salva, beleza? Salvando, o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai adicionar o que a gente fez lá, no nosso código aqui, ao GitHub. Como é que a gente pode fazer isso? Primeira parte é iniciar o terminal. Então vou iniciar um novo terminal aqui e vou mandar iniciar o GitHub, git-init. Deu uma iniciada no Git, eu vou dar um git status para a gente ver que a gente deletou uns arquivos e a gente modificou alguns outros arquivos que eu já tinha mostrado, tá? Qual o próximo passo? A gente vai adicionar tudo que está aqui, git add. Então, galera, só para recapitular o que a gente está fazendo aqui, então a gente deu um git init, tá? Depois um git status, a gente viu que está vermelhinho aqui porque foi modificado alguns arquivos, e um git add. Se a gente dá de novo um git status, tá? A gente vê que eles entraram aqui, a gente falta comitar. Então vou dar um git commit -m e vou dizer primeira versão. Tudo certinho, ele já foi adicionado. O que acontece agora? A gente vai lá no nosso repositório e a gente vai pegar, eu tenho uma chave SSH de autenticação que facilita a vida, então eu vou copiar aqui para dar o clone, na verdade para a gente poder utilizar, né, o repositório do SSH. Tá? O que acontece? Normalmente a gente clona repositórios e utiliza. Nesse caso não, eu criei um repositório e quero utilizar ele para jogar esses meus códigos aqui. O que eu vou ter que fazer para isso funcionar? Eu vou ter que mesclar, ou seja, fazer um merge dos dois repositórios, dos dois tipos de arquivos. Aqui eu tenho alguns arquivos que não tem lá, e lá tem alguns arquivos que não tem aqui. Para isso a gente puxa de lá, tá, os arquivos que a gente quer. E puxar em inglês é pull. Então a gente vai dar um git pull, tá? E o repositório que a gente deu. Só que se eu fizer assim, ele vai pedir primeiro as minhas credenciais, eu me credencio. Será que vai funcionar? Ele dá um fatal erro que ele vai recusar, porque não tem os arquivos iguais, tá? Quando a gente dá esse git pull. Tá, mas beleza, o que a gente vai fazer para resolver isso? O primeiro passo vai ser adicionar um nome. Eu não quero estar usando direto esse nome do meu repositório, por isso que eu vou adicionar ele como um repositório remoto. Para isso a gente tem o git remote add, vou dar o nome de origin, tá? E o meu repositório. Só um minutinho aqui.
git, porque já existe o que eu estava fazendo no teste. Remove, tá? Para colocar, para adicionar é add, para tirar é remove. Então, origin, pronto, removi. Eu vou adicionar de novo. Git remote add origin, tá? Com essa origem agora. Beleza, foi adicionado. E eu vou também dizer qual a branch que eu vou trabalhar. Que eu vou trabalhar na branch main. Então, git branch, traço mgrand, e a branch que é main, tá? Beleza. Configurado isso, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou dar um git pull, tá? Só que eu vou usar um alguns atributos específicos, que é esse allow unrelated stories, que é justamente permitir histórias não relacionadas, que foi o erro fatal que estava dando, ó, unrelated stories. Então eu vou allow unrelated stories, eu vou dar um pull do repositório original na branch main com esse atributo. Então quando eu der um enter, ele vai pedir minhas credenciais. Pronto, ele deu o merged. E você vê que ele veio o arquivo que estava lá, do gitignore e o readme, tá? É só baixar aqui, tá o readme que estava lá, e o gitignore, tá? Os arquivos que a gente poderia editar por aqui agora, tá? Então, beleza, o que a gente vai fazer agora? Bem, é um processo simples, simplesmente a gente vai dar o git push, para enviar, traço u, a origem, no main. Ele vai pedir minha credencial de novo. E foi, tá? Como a gente sabe se funcionou mesmo, a gente volta cá, a gente vai de novo na branch e ele criou aqui o nosso repositório e adicionou o que a gente tinha feito. Se eu ver no source, a gente vai ter todas as nossos arquivos, livro.java, tudo aqui já. Beleza, eu quero fazer alguma modificação. Se a gente ver, o nosso commit tá aqui, ó, primeira versão, tá vendo? E aqui tá update kit ignore, update readme name. Por que isso? Porque eu utilizei, tá, algo que já existia, então ele deu um update. Eu vou modificar alguma coisa aqui, por exemplo, no aqui mesmo no readme, tá? Eu vou assinar esse repositório para um livro interativo. Aí eu vou colocar aqui, esse livro conta uma história com finais diferentes, tá? Se eu der um git status agora, vocês podem ver que ele já identificou que o readme foi modificado. Então eu vou git add, tá? Tudo. Se a gente der um git status de novo, a gente vai ver que ele já foi entendido que a gente pode commitá-lo. Então eu vou git commit -m para passar uma mensagem. E a mensagem que eu vou passar vai ser exemplo de update. Passei, eu não coloquei, não digitei, eu digitei commit, não commit. Commit -m, exemplo de update. Bem, ele fez o commit, está fazendo o commit aqui. Só esperar. Deu uma travada. Qual foi o erro? Ah, eu coloquei commit direto. Acontece nas melhores famílias. Bora lá. Git commit. Coluna é 8 a 80, né? Exemplo de update.
Pronto, foi updado. Eu vou agora dar o git traço push traço u do orange na branch main. Tá? Vou pedir minhas credenciais SSH. E foi modificado. Se a gente for lá, a gente entrar agora no README, ele mostra a parte exatamente que foi modificada e qual é o commit que ele está. Ele foi verificado. Se a gente olhar no código, ele diz qual o commit. Exemplo de upgrade. Tá vendo? Qual foi o commit que ele chegou. Então, essas são as formas de você utilizar o GitHub para versionar nosso código nesse exemplo. Espero que tenham gostado. Falou!